Vamos lá, pessoal. Será que agora vai? Será que agora eu consigo? Não. A conexão tá terrível aqui, chovendo bastante. Então, hoje de manhã era para eu ter falado já a respeito do artigo 75, não consegui. Vou tentar, num só vídeo, dar dicas a respeito dos artigos 75 e 76, ambos do Código Penal. Pode ser? Então, vamos lá, vamos ver se não cai. Vou tentar mais uma vez, vamos ver se não cai. Sorocaba presente, Florianópolis, Fortaleza, Bárbara está presente aí, ó, Cerejeiras de Rondônia, Macapá, João Pessoa, Paraíba, Goiânia, Recife, Joia. Pronto, Campinas aqui do lado, Mato Grosso, Brasília, muito legal. Então vamos parando as mensagens agora, vamos parando. Já passamos de 500 pessoas assistindo ao vivo, vamos diminuindo então as mensagens, vamos parando de comentar para não travar. Olha só, pessoal, vamos lá. Eu, como já anunciei, vou dar as dicas a respeito de 2 artigos. Um não, mas outro às vezes passa despercebido do aluno. E são 2 artigos importantes. O primeiro artigo é o artigo 75 do Código Penal. Vamos lá, sempre os coraçõezinhos e vamos diminuindo as mensagens. Coraçõezinho sempre. Parou com o coraçãozinho, eu já acho que o vídeo travou, tá bom? Coraçãozinho sempre, mensagens, vamos diminuindo. O que diz o artigo 75 do Código Penal? Olha só, galera de Goiânia, olha só. O artigo 75 do Código Penal diz: o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Então, o artigo 75 caput estabelece um limite temporal para o cumprimento das penas privativas de liberdade. Vejam que é um limite para as penas privativas de liberdade. Qual é o limite? O limite é de 30 anos. Rogério, por que existe esse limite de 30 anos? Coraçõezinhos e mensagens menos. Coraçõezinhos sempre. Por que existe esse limite de 30 anos? O Código Penal, ele deve ser conforme a Constituição. Ele é informado e deve conformar-se à Constituição. A Constituição Federal, ela proíbe prisão de caráter perpétuo. Se a Constituição Federal proíbe prisão de caráter perpétuo, não pode o nosso legislador ordinário criar penas com tempo indeterminado. O legislador tem que anunciar um limite temporal. E qual foi o limite temporal escolhido? Eu já disse 30 anos. Rogério, e o legislador chegou nesse número de 30 anos com base no quê? Política criminal. Política criminal. A pena máxima a cumprir no Brasil, sendo de 30 anos, é resultado de política criminal. Inclusive, temos projetos de lei no Congresso querendo aumentar para 40 anos, tá ok? Então preste atenção que é importante. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade no Brasil tem um limite máximo, 30 anos. Esse limite máximo de 30 anos, ele foi discutido em sede de política criminal. Joia? Então tá bom. Rogério, o que significa isso? Significa que se o condenado sofrer inúmeras condenações, em concurso material, o juiz da execução deve unificar, somar ou unificar as penas. Depende do concurso de crimes que nós estamos, depende do momento das condenações. Mas o juiz deve unificar ou somar as penas para obedecer o limite máximo de 30 anos. A pergunta que se faz, e a que alguns já fizeram, é a seguinte: Rogério, eu já entendi. O tempo máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade no Brasil é de 30 anos. Mas eu conheço pessoas, Rogério, que foram condenadas a 600 anos. Elas vão cumprir 600 anos? Claro que não. Elas vão cumprir no máximo 30 anos. Elas vão cumprir no máximo 30 anos.
Rogério, e os benefícios de execução penal? Eles vão considerar o tempo máximo da pena privativa de liberdade que se pode cumprir no Brasil, 30 anos, ou o quantum da pena imposta em razão do concurso de crimes, 600 anos. Coronel Biratã, no caso famoso do massacre do Carandiru, ele foi condenado pelos vários homicídios a 600 anos. Ele já morreu, então teve sua punibilidade extinta. Mas vamos imaginar que o Coronel Biratã não tivesse morrido e tivesse que cumprir 600 anos. O artigo 75 diz que ele só vai cumprir no máximo 30. A mesma coisa com o Roger Abdelmaci, que foi condenado a mais de 100 anos. Ele vai cumprir no máximo 30 anos, tranquilo? Agora, a progressão de regimes, o livramento condicional, esses benefícios de execução penal que consideram parcela de cumprimento da pena. Eu devo analisar o máximo da pena a ser cumprida no Brasil, 30 anos, ou o tempo de pena que eles foram condenados, 600 anos no Coronel Biratã, mais de 100 anos no caso do Roger Abdelmaci. O que vocês acham? Para progredir de regime, o Coronel Biratã teria que cumprir 1/6 da pena de 600 anos ou 1/6 da pena em cima de 30 anos? Pessoal, o STF discutiu muito essa questão e acabou sumulando. Súmula 715 do STF diz o seguinte, ó. A pena unificada para atender o limite de 30 anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou a progressão de regimes. O que significa isso? Significa que o Coronel Biratã, condenado a 600 anos, vai cumprir 30. Esse é o limite. Mas a progressão de regime dele vai considerar 600 anos. Ou seja, só pode progredir depois de 100 anos. Em resumo, jamais vai progredir de regime. Vai cumprir os 30 anos no regime mais rigoroso. Compreenderam? Súmula 715 do STF. Aí alguns devem estar perguntando o seguinte, espera um pouquinho, Rogério, mas aí é complicado, não fere o princípio da dignidade da pessoa humana? Falar que o Coronel Biratã vai progredir com 100 anos é dizer que ele nunca vai progredir. É você não fomentar e incentivar a ressocialização da pena. Ele sabe que ele vai cumprir os 30 anos no regime mais rigoroso, sem dele nunca sair. Ou seja, jogamos o Coronel Biratã na masmorra. Pessoal, temos recente decisão do STF, ainda não decidida pelo Pleno, temos recente decisão do STF dizendo que o tempo de progressão tem que ser com base nos 30 anos e não com base na pena aplicada, quando, ao considerar a pena aplicada, fica inviabilizado qualquer benefício de execução penal. Repito, decidiu o STF recentemente, não foi pelo Pleno, isso ainda não cancela ou supera a súmula que eu já mencionei com vocês, mas decidiu o STF recentemente o seguinte: o tempo de progressão deve considerar não o tempo da pena aplicada, mas o tempo de 30 anos, quando, ao se considerar a pena aplicada, fica inviabilizada a concessão de qualquer benefício de execução penal. Você ser condenado a 35, 40, 50 anos e em cima disso você tem que cumprir 1/6, tudo bem. Não se inviabiliza o benefício. Considera-se 1/6 em cima dos 45, 50, 55 anos. Agora, aquele que foi condenado a 600 anos, considerar 1/6 em cima de 600 anos, você inviabiliza completamente qualquer benefício de execução penal. Compreenderam?
Olha, enquanto essa súmula não for cancelada ou superada, fiquem com a súmula, salvo se você for prestar concurso para a Defensoria Pública. Eu vou repetir. Enquanto esta súmula 715 não for superada ou for cancelada, fiquem com a súmula 715, salvo se você for prestar concurso para a Defensoria Pública. Antes de ir para a dica do artigo 76, olha que importante, pessoal, olha só, Gabi, que importante. Não se esqueçam que o tempo máximo de 30 anos é para reclusão e detenção, duas espécies de pena privativa de liberdade. Se for prisão simples, se for pena privativa de liberdade da espécie prisão simples, a Lei das Contravenções Penais, artigo 10, diz que o tempo máximo de seu cumprimento é de 5 anos. Eu vou repetir. O artigo 75 do Código Penal limita a 30 anos as penas privativas de liberdade de reclusão e detenção. Mas nós temos mais uma pena privativa de liberdade, a prisão simples. Esta prisão simples específica para contravenção penal. A contravenção penal e prisão simples não tem o prazo de 30 anos do artigo 75 do Código Penal. Tem o prazo de 5 anos do artigo 10 da Lei das Contravenções. Pessoal, isso aqui é refinar seu estudo. Nós estamos tornando seu estudo bem diferenciado ao compararmos com o seu concorrente. O artigo 76, ele é muito tranquilo. O artigo 76, ele diz o seguinte, ó. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. Então, por exemplo, uma pessoa foi condenada à reclusão, a um crime punido com reclusão e a um crime punido com detenção em concurso material. O juiz vai somar as duas penas? Vai. Mas no momento de cumpri-las, você cumpre primeiro a de reclusão e depois a de detenção. Então, você primeiro cumpre a de reclusão e depois a de detenção. O artigo 76 é um artigo muito tranquilo, Joia, com isso, eu encerrei hoje comentários aos artigos 75 e 76. Eu lembrei uma importante súmula do STF, a súmula 715. Falei para vocês também que tem uma recente decisão do STF ignorando essa súmula quando você considerar o tempo de pena imposta na sentença é inviabilizar benefícios de execução penal. Podemos dizer que está havendo uma mitigação da súmula? Talvez. O Supremo está preparando cancelar ou superar essa súmula? Talvez. Mas enquanto isso não acontecer, você está prestando concurso para MP, magistratura e polícias? Fique com a súmula 715. Está prestando concurso para a defensoria? Fique com aqueles que criticam a súmula. Compreendeu? Eu estou vendo aqui alguns perguntando, Rogério, me dê um curso bom para a magistratura em janeiro, agora em dezembro, né? Mês que vem, o CERS está lançando um curso preparatório específico para magistratura e MP dos estados, tá? Um curso específico para magistratura e MP dos estados. Fiquem espertos nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e aqui no Periscope, que eu vou comentar com vocês. Deixa eu até dizer o seguinte, antes de terminar, olha só, abaixa um pouquinho, diminua um pouquinho, só para eu dar um recado para vocês, ó. Amanhã, abaixa um pouquinho, olha a galera de Araxá, Minas, abaixa um pouquinho, ó. Amanhã eu volto com os artigos 77 e 78 do Código Penal. Então, amanhã eu quero esgotar até o artigo 78 do Código Penal. Já vamos falar amanhã de sursi, hein? Amanhã nós vamos conversar a respeito de sursi, suspensão condicional da execução da pena. Sempre cai, sempre cai. Então amanhã, artigo 77 e 78. Quarta-feira à noite, às 10 horas da noite, eu quero convidá-los para participar do Periscope do Amo Direito. Lá no Periscope do Amo Direito,
quarta-feira à noite, às 10 horas. Depois entrem nas redes sociais do Amo Direito. Eu vou explicar para vocês o que é o tal do crime de plástico que acabou de cair no MP do Mato Grosso do Sul. Crime de plástico. Já ouviu falar disso aí? Crime de plástico. Quem nunca ouviu falar crime de plástico, faz o dedo assim, ó. Ou faz assim também, né? Tanto faz. Dá para jogar o dedo no meio nessa loucura, né? Crime de plástico. Alguém já ouviu falar? Crime de plástico. Então, quarta-feira, às 10 horas da noite, eu vou conversar com vocês no Periscope do Amo Direito a respeito dos crimes de plástico. Acabou de cair num concurso do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Olha que interessante, olha que interessante. Rogério, aquele crime que permite interpretação? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então fiquem espertos quarta-feira à noite, tá bom? Já tem gente perguntando, Rogério, dá para você perguntar aí, dá para você me explicar o que é crime de plástico? Vou explicar, mas vou explicar para vocês quarta-feira à noite. Eu vou fazer uma transmissão simultânea no meu Periscope e no Periscope do Amo Direito, tá bom? Pessoal, tem aqui gente perguntando cor de dolo. Pessoal, nós já explicamos isso. Dolo colorido e dolo colorido e dolo cinzento, ou dolo sem cor, ou dolo neutro. Dolo colorido é sinônimo de dolo normativo. O dolo neutro é sinônimo de dolo natural. Já falamos disso aqui, hein? Já falamos disso aqui. Pessoal perguntando se é crimes relacionados com cartões de crédito, clonagem. Não é a resposta correta, mas não te daria zero. Vocês que acham que crime de plástico é aquele praticado com cartões de crédito, eu não te daria zero, te daria 0,0001. Tá ok? Aqui outra vez me perguntando qual a cor do dolo. Eu já falei para vocês qual a cor do dolo. Já falei, dolo colorido e o dolo neutro, tá bom? Já falei, o dolo colorido é o dolo normativo, o dolo sem cor é o dolo natural, tá ok? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Tem gente aqui, hoje ser condenado a 600 anos é melhor que ser condenado a 30. Não, é essa incoerência que fez nascer a súmula 615, mas a súmula 615, se levada a ferro e fogo, pode gerar, sem dúvida alguma, uma inviabilização de alguns benefícios de execução penal, tá bom? Pessoal, obrigado. Aqui, galera, mandando um beijo para a Sofia e para o Bruno, obrigado. Vou transmitir beijo para os meus filhos. Um abraço para vocês e até o próximo.